Olá, amigos! Estamos aqui de novo, mais um bate-papo com vocês, o nosso Taca-lhe o Pau. E hoje eu estou com a camisa aqui bonita, olha só, camisa da Rádio Parecis, 98,1, Porto Velho, Rondônia. Muito bem, rádio mais ouvida no estado, né? Nós temos um dia extraordinário espalhados aí, inclusive com as rádios de Alto Paraíso, de Santa Luzia, de Nova Brasilândia, enfim, está todo mundo ligado na 98, especialmente no papo de redação, não é? Mas é o seguinte, a casa começa a cair, vocês já estão percebendo isso. Os hackers já foram presos e já começaram a falar. Um deles já disse o seguinte: olha, eu vi material colhido dos celulares do juiz Moro, do então juiz Moro, lá no celular, nos computadores do fulano de tal. Já está entregando. Nas próximas horas, nós vamos saber publicamente o que a polícia já sabe. Porque quando a polícia chega a esse ponto de pedir a busca e a apreensão e a prisão de algumas pessoas, é porque ela quer apenas comprovar aquilo que ela já descobriu. E certamente nós vamos ter o desvendar de todo esse mistério e de como é que as coisas aconteceram até chegar às mãos do chamado Verdevaldo. Nós vamos descobrir como é que o Intercept começou a receber e quem é que pagou tudo isso. Porque apareceram movimentações atípicas nas contas dos jovens hackers que já estão presos. Um deles ganhava 2 mil por mês aproximadamente e movimentação de 600 mil em poucos meses. O outro a mesma coisa, o salário também em torno disso e movimentações atípicas que foram detectadas pelo COAF. Então, sem dúvida alguma, nós vamos agora começar a ver a casa cair e as coisas vão todas se desvendar e o Brasil vai saber quem é que estava por trás desta conspiração, não só contra a Lava Jato, mas contra os altos interesses do povo brasileiro. Nós vamos ficar sabendo com certeza e o juiz Sérgio Moro vai poder olhar nos olhos daqueles que tentaram desmoralizá-lo. Olha, eu estou esperando ansiosamente por esse dia. Outro assunto é a ação que o IBAMA está desenvolvendo por esses dias, já está lá em Espigão do Oeste. Ora, nós tivemos 1, 2 ou 3, sei lá, criminosos que incendiaram um caminhão-tanque do IBAMA que ia abastecer um dos seus aviões, e aí, ao invés de se punir apenas essa menos de meia dúzia de gente que não se sabe ainda exatamente quem é, que cometeram esse crime, e aí agora está se punindo toda uma cidade, toda uma comunidade, de uma forma injusta, de uma forma violenta. O ministro do Meio Ambiente esteve aqui de uma forma pacífica, visitou Espigão do Oeste, conversou com os madeireiros, conversou com os produtores, conversou com o prefeito, conversou com o governador, foi embora, aí chega o IBAMA com uma ação de guerra para arrebentar com a economia de Espigão do Oeste e, obviamente, prejudicar e muito a economia do nosso estado. E punindo gente honesta, gente ordeira, gente que não merece sofrer o que está sofrendo. E, claro, implantando o horror e promovendo o desemprego em massa em Espigão do Oeste. Eu queria saber a quem realmente interessa esse tipo de ação do IBAMA. Se interessa ao Estado que eu digo, o ente Estado brasileiro, ou se interessa a algumas ONGs internacionais.
E quando se fala em ONGs, se fala em interesses externos que querem meter o bedelho aqui no Brasil. Finalmente, eu quero apoiar, sim, eu quero fazer um registro de um artigo publicado e se espalhou pelo Brasil inteiro pelo paraibano Renato Cunha Lima, que vem a ser irmão do ex-governador e poeta Ronaldo Cunha Lima. E o título do artigo é O Sincericídio de Bolsonaro. E aí ele começa mais ou menos, não, aliás, ele começa exatamente assim. Ele fala besteiras, Bolsonaro, muitas, mas estranhamente isso humaniza o nosso presidente. A favor ou contra, duvido alguém achar ele um mentiroso. E aí ele fala, ele vai discorrendo, dizendo que pela primeira vez na história somos liderados por um sincericida. E cansado de tantas pessoas mentirosas na política brasileira, o povo brasileiro experimenta a verborragia verdadeira de um presidente, e alguns ainda se chocam, outros se revoltam, outros soltam gargalhadas, mas de uma coisa ninguém pode reclamar: ele não mente, não engana e não trapaceia. Olha, o que escreveu aqui o Cunha Lima é o que eu venho falando aqui nesse espaço, falando no meu espaço no rádio, no meu espaço na televisão, que inclusive, tenho dito, o presidente fala coisas que não deve falar, que eu não falaria, mas ele é autêntico. E a gente não consegue ficar com raiva dele, a não ser aqueles que não gostam mesmo, e que mesmo se o Bolsonaro salvar uma criancinha num precipício, eles vão dizer que está tudo errado. Então esse tipo de gente eu não misturo na nossa conversa. Agora, que o presidente é diferente, ele é diferente. E encerra aqui o seu artigo, o Renato Cunha Lima, dizendo assim, ó: enfim, Bolsonaro erra e acerta, mas permanecendo sincero, podemos colocar os devidos freios em seus erros e acelerar apoiando os seus acertos. Com esse sincericídio, pelo visto, quem vai minguar são aqueles que por anos nos governaram com mentiras. Viva o sincericídio de Bolsonaro. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu prefiro, de vez em quando, dar gargalhadas, como eu dei outro dia numa live que ele fez, que foi engraçadíssima, dizendo coisas politicamente incorretas, mas a gente vendo que era uma coisa sincera, ele parecia que estava batendo papo com amigos. E na verdade estava, né? Mas não era aquilo que se imagina normalmente de um presidente. E eu já falei isso aqui, já falei isso na televisão, já falei isso no rádio. Então você ouve dar gargalhadas, você acha estranho, você acha que aquilo talvez não fosse conveniente, mas no fim você não fica com raiva do homem. Não fica. Porque ele está sendo sincero, ele está falando com o coração. Ele é, na verdade, o Bolsonaro, um comunicador. Não se engane com ele. E ele é apaixonante do jeito que ele é. Porque não adianta você chegar e ser um presidente que chega lá e imposta a voz: bem, meus amigos, estou aqui como líder dessa nação, e começa a mentir o tempo todo, como muitos já o fizeram. Lula, ele é réu confesso. Ele já confessou que ele mentia para chamar a atenção da plateia. Jogava números e números e falava isso, e o dia que ele confessou isso, eu vi ele zombando da gente, rindo na cara da gente. Me desculpa, mas é isso que aconteceu. Então, olha, eu prefiro o sincericídio do Bolsonaro do que aquela voz impostada mentindo pra gente o tempo todo.
tá certo? Ó, se você gostou desse meu comentário, se inscreva aí, vai, né? Acione o sininho, compartilhe, né? Dê o seu legal aí, curta, enfim. É sempre muito bom ter você com a gente. Seja feliz, viu? Hoje, amanhã e sempre.